Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre a novela Renato Gaúcho. Mais cedo, o treinador recusou a proposta do Vasco, mas o Vasco fará uma nova proposta ao treinador para ver se agora ele aceita. Tudo isso após da vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e dia 12, essa quarta-feira, a outra, a bola rola e como rola em São Januário, Vasco e Palmeiras, valendo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, Vasco único virgem em termos de vitória do Campeonato Brasileiro, né? Dos 12 que até agora foram disputados, o Vasco conseguiu apenas uma lanterna da competição e vai ter que ter a parada dura de tentar vencer um dos líderes do Campeonato Brasileiro. Bom, um dos líderes do Campeonato Brasileiro, um finalista do Campeonato Paulista e um dos favoritos ao título brasileiro. Bom, eu vi agora há pouco os melhores momentos do clássico, eu amo clássicos, né? Paraguaio, entre o Cerro Porteño e o Olímpia ganhou de 1-0. Bom, se o Vaete saiu do Vasco, o Fernando Diniz armar um time na característica diferente que não batia com a dele, pelo jeito no Cerro Porteño também isso acontece. Porque raramente os colegas de ataque tocavam para o argentino. Ele só teve uma oportunidade no jogo todo, que já foi beirando já no finalzinho, que um tiro de meta bateu, ele cabeceou o cara na frente, devolveu para ele e ele isolou a bola. Bom, se foi por isso, deve estar batendo um arrependimento, né? Não ter saído do Vasco, porque agora vai vir um treinador novo e quem sabe teria aí um treinador da característica dele. Bom, eu não podem me chamar de viúva do Vaete, porque os dois aí não dão um Vaete, e o Vaete nem era craque. O Vaete até fora da área, uma tragédia, brigava com a bola, mas dentro da área, principalmente os cruzamentos para a área, ele resolvia. Bom, mas deixaram o cara embora, ele, o Ryan, foram responsáveis por quase 70% dos gols do Vasco no ano passado. O Ryan era inevitável, né? Mas tinha que ter segurado o Vaete, na minha opinião. Bom, hoje vivemos numa época que você tem a briga que tem razão, não respeitando a opinião dos outros, vai ter risinho, essas coisas, principalmente defensores da diretoria, que em qualquer rede social aí, depois quando eu ver os comentários, vai ter sempre alguém defendendo a diretoria. Bom, e pode falar na diretoria, a negativa do Renato Gaúcho mais cedo, eu fiquei correndo atrás de saber o porquê dessa negativa. Bom, o cara teve 2 passagens pelo Vasco, já conhece o Vasco como jogador, nunca jogou no Vasco, né? Jogou nos 3 grandes clubes do Rio, né? Alguém, se não me engano, Flamengo, Fluminense, Botafogo. No Botafogo ele saiu de uma forma polêmica, mas não no Vasco, mas como treinador, passou 2 passagens pelo Vasco, inclusive a primeira foi boa, de 2006, 2007, foi boa, inclusive classificando o Vasco para uma Sul-Americana, e a ruim em 2008.
Mas aí de 2008, a gente tem que convenhar que ele chegou já na reta final. O Vasco já precisa, desesperado, precisa fazer conta para se salvar do rebaixamento. Não conseguiu. Assim como o Vanderlei Luxemburgo não conseguiu, o Vanderlei Luxemburgo é um baita de treinador. Também tem duas passagens, uma boa, uma ruim. E o Fernando Diniz, não, o Fernando Diniz não tem passagem boa pelo Vasco, né? Mas já de 2001, que ele tentou ainda recuperar o Vasco, ter possibilidade de subir para a Série A, ele não conseguiu também, mas até que esse de 2008, eu acho que deu um aprendizado ao Renato, porque ele não pega mais times para terminar a temporada. Então aquilo teve uma lição para ele, que ele não repetiu mais aquilo, né, de pegar times na reta final. Eu acho até que naquele time de 2008, se ele tivesse chegado antes, ele teria salvado o Vasco do rebaixamento. Mas bom, vamos lá. O Vasco ofereceu um valor salarial a ele e, como eu sempre falo aqui, essa diretoria tem uma coisa que o Eurico, o Calçada, o Roberto Dinamite, lá onde eles estejam, antes fala, eu acho que esse fulano não está lá no céu não, está lá no inferno. Eu falo que eu não sou Deus, não tenho procuração de Deus. Então, eu acho que, como os religiosos falam que se tem um perdão, eu acho que aqui na Terra não tem, mas lá foge na nossa alçada, pode ser que tenham, mas lá em cima eles devem estar conversando. Cara, Pedrinho tem o que nós três não tivemos. A assessoria 0800, fora do clube. E foi vazado que o Vasco queria fazer um investimento pesado no Arthur Jorge. Né? O Arthur Jorge estaria com um valor de 2.200.000 mensagem. Isso cresceu o olho do Renato, que aumentou a pedida salarial. Óbvio que isso ia acontecer. Primeiro erro de deixar vazar um investimento alto, o cara que estava empregado não estava disponível. Cara, você chega numa festa, tem uma gata lá, ela tem namorado, tu chega na mina, além de levar um pouco, tu vai levar uma porrada na cara. Mais ou menos isso que acontece com o Vasco. O cara olha que tiveram teorias que o cara estava balançado no cargo, sendo que o time nem não está fazendo uma campanha excelente, mas vinha de vitórias consecutivas, até perderam um jogo da semana passada, que se não ganhasse aquele jogo, ele ia ser demitido. Disse a assessoria 0800. Bom, o time dele perdeu. Ele não foi demitido. A assessoria 0800 falou que ele via com bons olhos o retorno ao Brasil. Que ele fez um trabalho fantástico no Botafogo, multicampeão pelo Botafogo, né? Campeão brasileiro e da Libertadores no mesmo ano. A assessoria tinha deixado claro que pelo Arthur Jorge ele não sairia do Oriente Médio. Porra, bota o salário do cara. O salário do cara, eu acho que é o dobro de qualquer treinador hoje do futebol brasileiro.
que nem o Flamengo e o Palmeiras, que são times mais ricos atualmente, teriam condição de pagar. E deixado claro, mas tinham dito que ele via com bons olhos. Precisou tomar 3 nãos para se tocarem, que o cara não iria ver. Chegar naquela gata, ela pode estar sozinha, mas não vê nada. Gostou de você? Sei lá, que você pode chora, sacode a poeira e parte para outra. Mas insistiram no cara que não estava disponível. Bom, plano B. Marcelo Gallardo, que acabou de sair do River Plate, um time que ele é muito ligado, tem até no memorial do River Plate, terno dele, que o último título no brasileiro da Libertadores foi do River Plate, né? Foi, se não me engano, foi inclusive final Argentina com o Boca Juniors. Foi dele, com ele sendo um treinador. Está lá um terno no Marcelo Gallardo, então ele é muito ligado ao River Plate. Ele saiu agora porque essa volta não foi legal. Assistiram um cara que saiu num clube que estava num momento conturbado. Ele ia sair de um clube de maneira que veio de uma fase conturbada e iria para o outro. Vocês acham que esses caras no meio do futebol não sabem da situação de cada clube que procura eles? Fora que esse ano é ano político no Vasco, não começou aquele tiroteio, né? Já que o futebol voltou para a associação, né? A SAF, mas na prática que comanda a associação. Falo em revenda, mas na prática não tem nada. Ele não ia se arriscar. Tinha disponível o Renato Gaúcho, desde quando ele saiu do Fluminense. Ele até deu uma entrevista para o canal do Ramalho agora, dizendo que se arrependeu de ter pedido demissão no Fluminense, né? Que ele se magoou muito com os comentários da internet. Eu espero que ele não tenha acessado o X, principalmente no X, que é muito tóxico lá, no Instagram, em qualquer rede social, que ele vai ter medo também. Mas como eles lendo que o Vasco estava disposto a fazer um alto investimento no Arco Jorge, deixando os caras sendo um desses treinadores mais bem pagos do país. É óbvio, ele ia falar, ia aumentar a pedida dele. Bom, aí o Vasco não tem dinheiro para pagar isso que você também ofereceu. Propôs. Ué, você ofereceu isso com o outro porque você não tem dinheiro para o outro, mas não tem dinheiro para mim? Gênios aversos. Né? Bom, como eu falei, ainda as duas partes tentam chegar no denominador comum, né? O Vasco fará uma outra proposta para ele, embora uma fonte que eu conversei disse que é muito difícil mudar panoramas, mas vamos aguardar. As colegas da SPL dizem que o Pedrinho foi aconselhado a aumentar a oferta, porque nenhum treinador de alta prateleira vai aceitar vir para o Vasco, ainda mais o Vasco na lanterna no Campeonato Brasileiro. Desculpe.
um salário menor a 1 milhão dos outros pensados. Que ele aceitou os conselhos. Tá que pariu, né? Ele precisa ser aconselhado disso. Se ele precisa ser aconselhado disso, é que ele não tem noção mais do que fazer. Outra é que a água já está batendo na bunda dele. Ano eleitoral, bom, entre os assessores, porta-vozes, 0800, uma hora fala que ele desistiu de ser candidato à reeleição, outra fala que ele vai ser sozinho, seja como for, tão longe ainda, vai ficar mais claro depois da Copa do Mundo, ou um pouquinho antes disso. Mas seja como for, ele não vai querer sair do Vasco como presidente de rebaixamento. Ou não vai usar em tentar uma reeleição com o Vasco na terra no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos aguardar, espero inclusive esse thumb que vocês estão vendo aí, a novela Renato, já seja antiga e a gente tenha já um novo treinador. Então, é isso, galera. Se vocês acham, comentem, opinem. Aqui é Garante Moral, aqui todos os vídeos. Até o Desperta Vascaíno, a hora do almoço e o boa noite com o resumo da terça-feira do Vasco. Até mais.